vídeo de hoje do canal, a discussão continua, mas também vamos falar dos lesionados e das perspectivas para a estreia do Brasileiro, então vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. A primeira vem em relação a jogadores lesionados, e uma não é nada boa. Lucas Moura passou por exames na manhã desta quarta-feira, teve constatado um trauma no joelho direito, vai ficar afastado dos treinamentos. É dúvida para a estreia do São Paulo no Brasileirão contra o Sport dia 30 no Morumbi. Há otimismo quanto à recuperação, mas neste momento não dá para cravar, será reavaliado diariamente. Quem também teve uma lesão foi o zagueiro Alan Franco, no braço esquerdo, um trauma muscular, nada preocupante. Ele vai perder alguns treinos, mas esse sim estará à disposição de Zubeldia para o primeiro confronto oficial depois da eliminação no Campeonato Paulista. Uma última informação, o goleiro Rafael ficou bastante chateado, bastante ofendido com as declarações do presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, atribuindo a ele a falha que eliminou o São Paulo do Paulistão e não ao juiz. O São Paulo comprou a briga, passou o telefone de Reinaldo Carneiro Bastos a Rafael, que ligou para o presidente da federação e ouviu um pedido de desculpas. Aqui no CT da Barra... O intervalo do jogo, acabou o primeiro tempo do Allianz Parque, a federação acionou o botão vermelho. Acabaram com a minha gincana, ferrou a minha gincana. O que nós vamos fazer a partir daqui, né? Teve um erro, qual que foi o intervalo? Um erro crasso, o VAR valida, e a opinião dos 9 especialistas em arbitragem no futebol brasileiro pela primeira vez é unânime. Isso é um absurdo. E eles têm grupo aí do ferrou. WhatsApp que já vai... Claro, exato, sempre falei isso, perdi um emprego por causa disso. Tem isso, né? A partir daí, operação emergência. Aí a federação decide, primeiro, escolher o melhor ângulo do VAR para passar em looping no segundo tempo a imagem para tentar comprovar a checagem e o pênalti. Saiu pela culatra. Piorou, né? Porque o lance, mesmo aquele ângulo, permanece sendo uma simulação. Ponto 1. Ponto 2. Acaba o jogo, Palmeiras classificado. Dirigentes do São Paulo dão a declaração lá, o Casares e Belmonte. Falam, cadê o VAR? Federação, Reinaldo, ordem do Reinaldo. Primeira coisa, na terça de manhã, 10 horas, quero o áudio do VAR público para todo mundo. Transparência. Mãe o áudio do VAR, com a imagem. Culata, piorou. Porque aí não é mais a responsabilidade do Flávio só. É responsabilidade do Guarizo e da turma toda. Inacreditavelmente, eles ali naquela sala contra 9-0 das opiniões, é tipo STF, 9-0. Nunca aconteceu isso, 9-0. Aí eu entro no terceiro capítulo da federação, que era o Vessone aqui ainda indo pro Conselho Técnico. Falei, Vessone, mas eles vão agora já definir as datas e tal. E o ontem? O que vai acontecer com ontem? Já passou? A pressa da federação era virar a página e ir para Palmeiras e Corinthians, a final tão esperada do campeonato. Só que, até a entrevista do Reinaldo depois, você percebe uma pressa em tudo que foi feito que só complicou a situação. A pressa do Flávio em dar o pênalti antes dele chegar perto da jogada. Uma pressa. Segunda, a pressa do VAR em avalizar o que o Flávio tinha falado antes de analisar as melhores imagens. Pressa 2. Pressa 3, divulgar os áudios do VAR assim que amanhã que o Galo cantasse às 5 da manhã para ter um aval. Pressa 4, tentar virar a página para final com o defunto ainda fresco. Existia um defunto que não tinha sido enterrado. E aí, quando o defunto não está enterrado ainda, você tem que respeitar o rito. E o Reinaldo Carneiro de Bastos, experiente, ele não soube respeitar o rito. E quando ele vai bonitão para entrevista, aí, meu filho, para entrevista, primeiro, vamos brigar com a CBF, bom senso. Quando cai, alguém ia perguntar, meu velho, e o que aconteceu ontem? Aí ferrou. Aí ele mostrou, porque a federação, ela ficou possessa com o que aconteceu. Porque manchou o campeonato dela, é isso que está falando. O jogo acabou, a gincana ideal, os 4 grandes, está manchada, está melada. Vocês viram o que o Reinaldo falou? A gente não queria isso. A gente não quer que o árbitro decide. A gente não queria não sei o que lá. Ele fala, o investimento que a gente faz não é para essa coisa. Ele fala, eu rezo todo dia para não aparecer o lance assim, ele fala. Pois reza todo dia, então, exatamente. Ele tinha mudado a comissão de arbitragem, o cara não aparece, o Lustô. Ele não aparece. Esse argentino bendito, ele não aparece desde o ano passado. É ele quem comanda. Ele quem teria dito, a decisão do campo é soberana e tal, o VAR. E aí o Reinaldo vai dar a entrevista e... É claro que é difícil para o presidente da federação falar, olha, existiu erro, o VAR errou também e esses caras estão punidos, estão afastados para reciclagem. Essa era uma opção. Agora, ele ia, ao mesmo tempo, talvez ele atingisse indiretamente o Palmeiras, como o Massa está falando,
porque acabou beneficiando o Palmeiras, que não tem nada a ver com a história. Então acho que talvez ele tenha, eu vou ficar no meio termo. Aí ele fica, olha, eu achei na hora que foi, depois eu vi na televisão, não foi, aí depois eu fiquei lá, o Rafael podia sair melhor? Não, aí ferrou. Aí quando ele vai citar o Rafael, aí ele cria um problema maior ainda. Então ele vai se auto-sabotando. Quando ele cita o Rafael, devia ter chutado a bola para frente, ironicamente, o morto ainda tá fresco. E aí, pior, para acabar tudo, é a última coisa, ele solta no stories da Federação Paulista um pedido de desculpas pro Rafael, dizendo, eu liguei pro Rafael. Mentira. Mentira. Mentira, Reinaldo. Quem ligou pro Reinaldo foi o Rafael. O Rafael pediu o telefone do Reinaldo para a assessoria de comunicação do São Paulo para ligar e pedir explicações. Quando ele mente com o post, essa é uma mentira, o São Paulo, que ia fazer um ofício X, passa a fazer um ofício Y na noite. Muda o tom. Muda o tom. O São Paulo esperou o Reinaldo, o defunto ainda fresco, né, Brunão? Defunto fresco ali cheirando. O São Paulo esperou o Reinaldo tomar alguma providência e, além de não ter tomado providência, ele soltou essa ironia. E aí o São Paulo decidiu ser balela, pode ser não sei o que lá, mas era o mínimo que o São Paulo poderia fazer, ainda com o defunto descansando ali. Então o São Paulo pede a exclusão. Eu acho que o São Paulo, o ofício, tem um grande erro. O São Paulo deveria pedir a exclusão do Lustô, que é o responsável pelo Flávio. A destituição do presidente. Porque o que aconteceu não foi um erro qualquer, não foi mais um erro. Foi um erro numa partida desse, talvez dos maiores erros da era VAR. Porque foi um erro que foi referendado pelo VAR numa partida decisiva em jogo único e que deu 9-0 no STF. Deu essa repercussão. Aí, se o São Paulo não levar em frente, aí é como o Massini falou, quero ver ter peito de deixar essa nota em pé. E deveria ter peito. Porque o que foi feito com o São Paulo nos 2 últimos anos, com essa comissão de arbitragem, porque o São Paulo parece ter sido punido o tempo todo por ter ido fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, no campeonato todo. Então, ou o São Paulo se posicionava de alguma coisa antes que o morto fosse enterrado, ou acaba. E é legal pra caramba os 44 milhões, não sei quanto. Agora, sem o São Paulo, não tem campeonato. Sem o Palmeiras, não tem campeonato. Sem o Corinthians, não tem campeonato. E é isso. Eu acho que o Corinthians, os Palmeiras, os Santos devem estar esperando que o São Paulo leve em consideração esse negócio, bata no peito e fala, eu vou jogar com o Sub-20 as primeiras 5 rodadas, porque os outros querem fazer a mesma coisa. E a federação, aí nós vamos entrar no Ronaldo Fenômeno. A federação no futebol brasileiro, a federação de São Paulo é a mais rica, ela se supõe mais forte do que os clubes. Ela não é. No Rio, aos poucos, com menos dinheiro, os caras foram pulando fora, certo? O Botafogo não joga mais o estadual, ele põe lá uma camisa para jogar. O Flamengo, o Vasco e o Fluminense entram na 5ª rodada. Pode ser que seja essa a decisão, que pode beneficiar os outros. Agora, o que a federação fez, ou não fez da semifinal para a final, vai custar caro. O campeonato está manchado, está todo mundo preocupado, sobretudo o Palmeiras com o próximo jogo. Qualquer que seja a final, qualquer santo que vai apitar a final, como assim falou, o cara vai estar com 1000 coisas na cabeça, milhões de coisas na cabeça. Eu espero, sugestão que seja colocado não a Edna, uma sacanagem monstra colocar a Edna na Allianz Parque, coloque lá o Klaus, que é o mais experiente, que está apitando o Cerro Porteño. O Klaus vai ter uma experiência importante, ele está lá no Paraguai para apitar o Cerro Porteño depois da questão do racismo. O Klaus vai passar por uma coisa lá no Paraguai, ninguém está sabendo disso. Você sabe que os caras seguem juiz, onde o cara está? O Klaus está apitando a classificação do Cerro Porteño para Libertadores depois da situação da Leila com o Cerro Porteño e com a Conmebol. Não é simples a vida do Klaus. Agora, a experiência de passar por essas situações indica que num jogo desses, que é quase um abatedouro, ele seja o mais preparado para apitar.
né? Beleza? Bom, a esposa do Alan Franco postou, né, uma foto dele no pós-clássico, né, depois do jogo, polêmica e tudo mais, ele com uma tipóia no braço. Temos até a foto aí pra vocês. Ele com uma tipóia, com um curativo ali e tal, e muita gente começou a especular, será que teve uma fratura? Será que, né, vai perder muito tempo? Será que vai ser desfalque no início aí nesse tempo de preparação do São Paulo até o início do Brasileirão, né, dia 29, que o São Paulo começa, né, 29, 30, naquele fim de semana de estreia do Brasileirão, São Paulo que joga no Morumbi contra o Sport. Fui atrás de algumas fontes, falei com gente da preparação física, falei com gente do departamento médico do São Paulo e de fato o Alan Franco foi fazer ali um exame, foi ser examinado com mais critério, com mais cuidado, porque de fato ele teve um trauma, né, ali no jogo contra o Palmeiras, ele teve um trauma, então ele foi avaliado, né, pelo São Paulo, mas não foi constatada a fratura. A boa notícia é que ele não teve a fratura constatada. Então, assim, foi um trauma, foi uma pancada, até por isso ele estava com uma tipóia, né? E aí você trata, você tem o descanso, você tem ali toda a medicação que toma para dor ali, porque estava bastante dolorido na hora. Então, por isso ele está descansando com uma tipóia, mas logo vai voltar a fazer a fisioterapia, o tratamento, tudo de maneira progressiva para ele voltar a treinar normalmente. Então, assim, não é cirurgia, não é fratura, nada mais grave, nem lesão, é apenas um trauma, onde depois, naturalmente, aquela pancada que você sente dor e depois ele vai melhorando e você é liberado para poder treinar normalmente. Então, não é desfalque, não vai ser desfalque o Alan Franco nesse primeiro momento aí de Campeonato Brasileiro, porque mesmo assim ainda tem as 2 datas de final de estadual e você tem ainda a data FIFA, né, a paralisação, né, do futebol para a data FIFA. Então, o São Paulo tem um tempo ali de preparação, tempo de treinamento até você estrear no Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo tem esse período, então não preocupa, não é uma fratura, que aí você tem um tempo de recuperação muito maior, então não é esse problema. Claro que a esposa do Alan Franco postaram essa foto acabou criando uma preocupação no torcedor de São Paulo, e o torcedor de São Paulo agora pode ficar tranquilo, né? O São Paulo foi eliminado sem nenhum vexame. Sem nenhum vexame e sem nenhum candidato à demissão. Nem o técnico que estava na Berlinda até então e tudo mais. Ao contrário das 2 últimas edições, né? Que eliminado nos pênaltis como mandante. E para times pequenos. Para times bem menores. Ali acho que era questão de tempo, né? Tanto em relação ao Rogério quanto em relação ao Carpini. E acho que também pode reforçar dentro esse inconformismo, talvez mudar minimamente a postura da direção, um pouco mais de atenção, enfim, sei lá, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu concordo com você, eu acho que para jogos específicos, jogos grandes, esse time, ele encara. A minha dúvida é justamente 3 campeonatos simultâneos, uma média de idade alta, né, que faz com que o time caia no segundo tempo, isso é inevitável, né? Então são questões, mas o que eu posso exigir se dos 20 clubes, o São Paulo foi o que menos investiu na janela em relação ao Palmeiras. Novamente. Antes era a janela Jamal e Santilongo e agora a janela... Enfim, então é uma limitação que o São Paulo tem que cumprir nesse momento. Mas eu acho, Arnaldo, que talvez a partida de ontem tenha sido emblemática também nessa questão da queda de rendimento no segundo tempo, pra galera finalmente cair na real sobre uma coisa que você falava desde o final do ano passado, que era: o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não vai ter um elenco poupudo. Então não adianta esperar que vai ter contratações ou que o São Paulo vai conseguir. Olha as substituições do Palmeiras, olha as substituições do São Paulo. Vitor Roque. Não, exato. Não, mas o banco do Palmeiras. Tipo, você compara os times no jogo na fase regular e hoje. O Palmeiras teve um acréscimo, saiu o Flávio Lopes e entrou o Vitor Roque. E os caras têm um monte de jogador lesionado, como o São Paulo, mas olha, os caras conseguem ainda substituir. O Palmeiras teve 3 jogadores. No Facundo já tinha jogado, né? Aquele primeiro jogo 0x0. Mas além do Vitor Roque, outros 2 jogadores viraram titulares do Palmeiras de lá para cá. E o Emiliano Martins também. Né? Então, assim, o Paulinho ainda não estreou, tá? Tem bastante coisa para acontecer pro Palmeiras. Eu acho que o São Paulo tem limites, mas eu acho que é um time que... Aí que tá, é um time que dá gosto de torcer. Esse tipo de time. Tá. Né? E espero que
com alguma atenção da direção, inclusive na questão preço do ingresso, etc e tal. Sim. São Paulo Esporte, primeiro jogo do Brasileiro, trazer a torcida para jogar junto. Sim. Até porque vai ser o único jogo do mês, né? Então, exatamente. Exatamente. Não, quer dizer, o último Novo Horizontino foi começo do mês, é o dia último 30, do mês, dia 30. dia 30. Agora, E pra quem tá pagando aí o sócio torcedor, Nossa, é verdade. a gente tá falando sobre elenco, é uma das discordâncias que eu tenho com relação ao Arnaldo. Não tô falando do time titular, tô falando do elenco. Do goleiro ao número 150 lá, sei lá, do time do São Paulo atual. Não, só tem 30. Não, tá bom. Do goleiro ao número ao 30. E desceram os cada base. Você acha que esse elenco ao todo, no todo, é pior ou é melhor que o do ano passado? eu acho que é melhor. Eu também tô com você. Eu o acho Arnaldo que acho que não. Eu acho que o time elenco... titular é melhor e o elenco é pior. Eu acho que o elenco é melhor, pensando também na maturação da base, que inclusive ontem goleou o Grêmio, né? Lá no Rio Grande do Sul. Nossa, golaço do Matheus Alves, você viu? Nossa, Matheus Ele ainda tira a bola, né? Ele vai lá, só entra um Esse pouquinho. tá enroscado pra renovar, né? Eu Já tá gosto enroscado. muito do Lucas Ferreira também. Acho que pode ser importante ao longo do ano. Eu acho, por exemplo, hoje não deve tanto ao Eric, por exemplo, que tem entrado mal. Eu acho que o Eric já teve muita chance e não tá rendendo. Ontem foi a prova definitiva, né? Num jogo desse tamanho, se quer vencer no São Paulo, tinha que ter entrado... Com todo respeito, quando dá saudade do Wellington Rato é que alguma coisa tá errada, né? E olha, É que tá, né? Alguma coisa tá errada, assim. O Wellington Rato e Rodrigo Nestor fizeram o São Paulo ganhar um título inédito. Concordo. Né? Um fez um. mas o ano passado fez um gol pouquíssimas vezes. No ano passado. E mal. Não. Pouquíssimas O vezes. Wellington Rato foi titular do São Paulo contra o Botafogo em todos os jogos decisivos. Tá bom, mas... Não foi decisivo. Como ele falou, o Matias falou, o Eric, ele não consegue dar um cruzamento. O Wellington Rato dá todos os cruzamentos possíveis quando o São Paulo precisava. O banco do São Paulo tá muito fraco. Agora, eu acho que esse ponto, eu acho que talvez seja agora, dando um pouco a mão à palmatória aos críticos. Eu acho que tem muito exagero em relação à base, mas o banco ficou tão fraco, tão fraco, que é melhor você dar uma chance ao Lucas Ferreira no lugar do Eric, é melhor você dar uma chance pro Alves quando você precisar de um outro meia, é melhor, e talvez essas 3 semanas, além dos caras continuarem jogando no Brasileirão Sub-20, acho que eles têm que jogar, né? Porque os outros não jogaram e depois sumiram. Na volta, treinamento geral, esses caras têm que colocar um pouco de sombra no banco, porque o banco do São Paulo, de fato, ele inexiste, né? Hoje em dia. Você tá falando aí que o Lucas pode voltar no primeiro jogo contra o Sport. Alan Franco já é menor preocupação, deve estar à disposição para o jogo da primeira rodada do Brasileiro, né? Então, assim, realmente o impacto do choque, as porradas que o Lucas levou o jogo inteiro. Vai nessa situação agora que o São Paulo não sabe se terá seu principal jogador para a primeira rodada do Brasileiro, né? Enquanto isso, a discussão, óbvio, continua com relação à situação que aconteceu no Allianz, né? E, bem, São Paulo aí respondendo ao presidente da São Paulista que vai jogar com time juniores e tal. Tomara, e pelo menos que faça que nem Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, que nas primeiras rodadas do Carioca jogam com um time júnior. Aí você vai ter um maior tempo de preparação. Ainda lembrando que essa temporada vai acabar lá no final de dezembro. Então, assim, complicado, né? E depois das declarações do Reinaldo, infeliz, né? São Paulo tinha que se posicionar. Agora, alguém acredita nessa gestão? Não, né? Vamos ser sinceros, né? Vai chegar na primeira rodada com o time titular e vida que segue. É só um momento mesmo de bastidores quentes, mas até o ano que vem tem muita coisa pra rolar. E, bem, é isso, né? O São Paulo volta à sua preparação, tem bastante tempo agora para se preparar para o Campeonato Brasileiro. Nesse meio tempo aí estará ciente do grupo da Libertadores que não terá o Corinthians. Olha como eu tô triste. Né? Pois bem, mas vai ter o São Paulo lá e a gente espera que possa fazer um bom papel. Nesse vídeo a gente vê algumas discussões aí falando de arbitragem, mas também falando de elenco, se o elenco é melhor ou pior do que o ano passado. Eu acho que o time titular é melhor, o elenco como um todo pode ter piorado um pouco, mas o importante para mim de momento é o titular e eles não se machucarem. Quando se machuca aí a coisa complica. Mas ainda assim você tem algumas opções do banco, eu acho que tem que pensar em botar a garotada assim, porque você não tem tantas opções assim. Agora, por exemplo, o Alves que fez um golaço, fez uma baita partida na estreia do São Paulo no Brasileiro Sub-20 contra o Grêmio, ele está em renovação de contrato, então esse cara tem que segurar, né? Quando tiver renovado, aí sim, jogando profissional. Acho que aí disso eu sou de acordo.
E porque já aconteceram outros casos, os caras subiram, estouraram e não renovaram, deram tchau e benção por 0,800, né, de graça. Então, tem que ter paciência, tem que negociar. Mas parece ser um bom jogador. E você tem outros nomes aí que podem, quem sabe, subir de vez em quando, participar. Porque, pô, pra botar o Eric, bota um sub-20, né? Que o Eric só Jesus na causa, o cara não acerta uma. Então, é isso. Eu acho que a gente já estava ciente que assim, iria ser assim esse ano. São Paulo mantendo o treinador, e tendo agora, ele tem ideia do que é o brasileiro. Ele tem ideia do que é a Libertadores, ele tem ideia do que é a Copa do Brasil, e agora ele tem ideia do que é o Campeonato Paulista. Mas antes não tinha o Campeonato Paulista porque não tinha jogado. Esses 3 ele jogou ano passado, ele entende a importância, né? E a gente espera que ele possa fazer uma campanha sólida no brasileiro, né? Tentar perder menos pontos para os pequenos, lembrando que esse ano não tem Cuiabá, que é sempre a nossa pedra no sapato. Então, tem o Sport, por exemplo. Esse jogo no Morumbi tem que ser 3 pontos, com todo respeito ao Sport. E é isso, em casa tá sempre vencendo e fora de casa tentar pontuar. Que você tem uma campanha no brasileiro tranquila e não passe por apertos aí durante a competição. E aí você também pode até trabalhar melhor, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Agora, 3 competições com esse elenco vai ser muito, mas muito difícil. E, bem, vamos ficar de olho aí como vai ser o andar, o caminhar do São Paulo nas competições. Lembrando, também tem uma parada técnica do Super Mundial que pode ajudar, ou não, as equipes, né? Então é isso. Resumo simples: o São Paulo volta aos treinos sem o Alan Franco, sem o Lucas, sem o Pablo Maia. Sem perspectivas ainda, se recuperando de uma lesão grave. Os outros 2 a gente vai acompanhando dia a dia para saber a evolução desses jogadores. Mas é uma pena o Lucas não estar impossibilitado, né? Porque jogador importante, mas que a gente torce aí para que na estreia esteja apto, ao menos, para estar no banco aí. Não fica muito longe, não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele like, ok? Saudações de cores. Uma ótima quinta-feira a todos e valeu!